Senhoras e senhores, boa tarde. Aqui é o pastor Irineu. Eu queria dar aqui uma palavra ou deixar um lembrete importante falando sobre uma doença, talvez considerada a doença do século, quando nós falamos em depressão. É uma doença, é uma patologia ou é espiritual? O que seria na verdade uma depressão? Nós estamos enfrentando os momentos difíceis onde a sociedade está contagiada por essa enfermidade. Segundo os pesquisadores, a depressão tem atingido pessoas de todos os níveis, em especial começando com pessoas de 15 anos aos 29 anos de idade. Um fluxo, um número maior de pessoas, entre 15 a 29. A partir daí, ela atinge diversas camadas e ela é uma enfermidade que na verdade não é demônio. Algumas religiões, líderes evangélicos, têm tratado a depressão como se fosse demônio, que na verdade nós desconsideramos, pois ela é uma doença como qualquer outra doença e que tem cura, por incrível que pareça. Ela é tão forte que quando nós falamos em depressão e nós vemos muitas pessoas falarem que morreu uma pessoa porque estava com depressão, na verdade a depressão vai internalizar dentro de si um sentimento de angústia, começando por isto, de tristeza, de angústia, e chega à depressão. E quem está em depressão, ela não quer morrer, ela só quer aliviar a dor. Então é uma enfermidade, é uma patologia que tem cura e não é demônio. Se porventura houver uma interferência diabólica, é pós a depressão e não a depressão, porque ela é uma doença como um câncer na alma, que corrói, que destrói. Nós temos alguns personagens bíblicos que viveram esta situação. Nós tivemos, ou podemos citar Elias, quando após ele ter que vencer os profetas de Baal, de Azera, e foge para uma caverna. E ele disse: procura a minha vida e querem me matar, porque todos morreram, só eu fiquei. E o Senhor disse a ele, o Senhor Deus disse a ele que existia mais 7.000 varões que não tinham dobrado o joelho. Nós temos doenças tais envolvendo outros personagens bíblicos. O que achar da esposa de Jó? Após ter perdido todos os bens, fazenda, camelo, gado, bois, após ter perdido as 3 lindas filhas, os 7 lindos filhos, e agora o próprio esposo está enfermo, doente, talvez tomado por uma doença degeneradora, uma doença cancerígena, até o ponto dela dizer: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Somando por tudo isto, nós temos essa doença que tem elevado o número de 75.000 pessoas, somente no Brasil, e que estão afastados dos empregos, dos serviços, por conta da depressão. Nós temos 800 mil pessoas que morrem em todo o mundo. Mas não é precisamente a depressão. Degenerou de tal forma que ela sai da depressão e entra em outras situações, onde internaliza não a morte de si, mas a morte de outro e a sua também. Uma pessoa esquizofrênica, uma pessoa melancólica, que vive situações que alguns desses chegam ao ponto de agressividade, de tomar outras decisões e de tomar uma decisão com a sua própria vida.
a cada 45 minutos, tomado por esse sentimento de angústia e vivendo uma outra etapa da vida, 45 minutos morre uma pessoa no Brasil. E 40 segundos morre uma pessoa no mundo. Então eu disse que a depressão é um câncer. Eu sempre digo que nós vamos visitar uma pessoa cancerosa, ele está com vontade de viver um câncer no corpo. E não um câncer na alma, estou dizendo de um câncer no corpo. Ele tem muito desejo de viver. E ele quer viver. Você diz para ele da morte, ele diz, não, eu vou levantar, eu vou dar a volta por cima, eu vou trabalhar, vou cuidar da minha família, vou trespassar muralha, eu vou pular como um antílope no deserto, como um cervo no campo. Isso é o que ele pensa. E nós saímos de lá talvez mais confortados do que quando chegamos. O que nós não percebemos que as pessoas que estão com depressão precisavam de proximidades. E eles gostariam que alguém o visitasse, o abraçasse, desse-lhe uma palavra e entendesse, porque quando a pessoa está vivendo esse clima, ele está sem conversar, ele demora a responder, não quer comer, ele enclausula dentro de um quarto e não quer sair, não quer dormir. Mas quando ele entra dentro do quarto, ele também não quer sair. Ele demora a entrar. Mas uma pessoa depressiva conversa? Sim, às vezes ele conversa, sorri, brinca, conta até uma piada. Sabe Deus lá de onde ele tira forças. Mas ele conta uma história, brinca, sorri, dialoga. O problema é quando ele entra no quarto e depara com uma pessoa chamada solidão, tristeza, angústia e a depressão que o espera dentro do seu quarto. As coisas melhoram para ele quando ele chora, ele desaba debaixo talvez de um chuveiro, dentro do banheiro, dentro do quarto, dá uma sensação de alívio. Mas de repente tudo começa novamente. A depressão tem matado pessoas. Eu disse então que é um câncer na alma. Mas nós não temos coragem de visitar, de procurar, de abraçar, de dizer, conta comigo, posso te ajudar. Nós estamos com um número muito grande de pessoas que sofrem depressão, que vivem depressão, que sofrem esses comportamentos. Quero dizer a você, se porventura você conhece alguém, que você desconfia de alguém que está vivendo esses momentos, seria importante você visitá-lo e ajudá-lo. E se você estiver vivendo isto, busque socorro, dê gritos esbaforidos. Tem cura, tem medicação, tem os profissionais da área que possam lhe ajudar. Você quer procurar um psicanalista para fazer um encontro, uma terapia? Você quer procurar um psicólogo? Quer procurar um psiquiatra? Psiquiatra não é para louco, é para quem está vivendo um transtorno mental, para quem precisa de ajuda, para quem precisa e tem carência de ser ajudado. Procure, tem sessões, tem coisas importantes que você pode fazer e que você pode ser ajudado. O que pensar quando Jesus disse, a minha alma está angustiada até a morte? Ficai aqui e vigiai comigo. O que entender por isto? O que entender quando o salmista diz no Salmo 42, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Pensa nisto. Desconsiderando, desmistificando, não vejo demônio. Eu vejo doença e pessoas necessitadas de ajuda. Deus abençoe.
Tenho um compromisso com a palavra de Deus como pastor. Tenho um compromisso em dizer-lhes nada mais do que a verdade. Que Deus te abençoe. E que as esperanças voltem a fluir na sua vida. Mas não pare na caminhada, prossiga. Deus abençoe e tenha uma boa tarde.